Se você não está trabalhando numa empresa grande ou não é dono de uma empresa, a gente enxerga as áreas e os setores totalmente desconexos que no final entregam um produto. E aqui a gente está falando como que essas áreas relacionadas, elas precisam estar integradas para que tudo funcione. Então é preciso alguma coisa a mais. A minha proposta é que a comunicação deixe de ser um bicho de duas pernas e passe a ser um tripé. O direito, as finanças, né, a contabilidade e a comunicação. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Deliberado Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação no seu devido lugar. Tema super polêmico. Se você é da área da comunicação, é importante que você assista. Se não é, mais importante ainda. A gente está aqui num bate-papo do último episódio, que eu estava conversando com o professor Manuel. Vou continuar esse bate-papo aqui. Só preciso dizer o seguinte, que é uma honra estar aqui, porque a gente desliga a câmera e continua conversando, né, meninos? A gente devia ter deixado aqui gravar de eterno, mas o programa ia ficar muito grande. Então vou retomar o último assunto do primeiro bloco. Se não assistiu, volta lá nesse bloco. Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, com esse cenário lindo de praias super originais. Mentira, né, gente? É um quadro, porque lá fora tá chuvoso. Então a gente está num restaurante em Copacabana. Assumimos esse ambiente aqui para gravar esse conteúdo para vocês. E aí acabou que a gente programou aqui uma conversa para o segundo bloco, para o segundo episódio no Rio de Janeiro. Mas como a gente terminou o último bloco numa polêmica que era governança corporativa, vamos falar sobre isso? Como é que nasceu? O que é? Como se reproduz? Como se reproduz? Em 2000, 2001, nós tivemos escândalos financeiros dos Estados Unidos. Um deles, talvez o mais momentoso, foi o da Enron. A Enron era uma empresa de energia com importante papel na Califórnia, mas também atuava em outros estados. E essa empresa, na época, apresentando um crescimento explosivo e levando muito interesse do mercado de capitais, né? Ocorre que essa empresa começou digamos, a atuar num ímpeto comercial, né? E também de lançamento de ações e de muita alavancagem. O que é alavancagem? São as apostas que o mercado financeiro permite, você vai buscar financiamento, aí as pessoas acreditam e bancam, né? E em um determinado momento isso ultrapassou os limites que a legislação então permitia, e depois se verificou que eram ainda limites muito, muito flexíveis, e essa empresa quebrou. E tem um filme que conta essa história, chama The Smartest Guys in the Room, os caras mais espertos da sala. Vale a pena assistir esse filme, para quem gosta de negócios, né? E isso levou, inclusive, ao fim de uma empresa na qual eu trabalhei, a Arthur Andersen, uma corporação de auditoria centenária. Por quê? Porque o auditor ele certifica que a empresa está bem, que os números são fidedignos. E não eram, no caso da Enron. E era tão grande o problema que a empresa que dava credibilidade às demonstrações foi junto. Olha só. Nós tivemos no Brasil, estamos tendo ainda no Brasil, o caso horroroso das lojas americanas, também calcado nesse tipo de problema. Há uma negociação com devedores e credores, enfim. E as empresas que auditam, elas têm um problemão quando elas são cobradas, né? Enfim, então esse episódio, ou esses episódios, teve mais outras, WorldCom, uma outra companhia de comunicações, geraram então uma nova legislação nos Estados Unidos, uma lei que chama-se Sarbanes-Oxley. Os Estados Unidos às vezes dão o nome dos legisladores para a lei, né? E essa lei trouxe todo esse vocabulário. Todos os países acabaram criando leis inspiradas na Sarbanes-Oxley, né? A própria entidade que fica na Inglaterra
que é o IFRS, International Finance Reporting Standards. Quer dizer, você tem que reportar as informações dentro de um padrão. E esse é o padrão da governança corporativa. Então, isso veio... Gente, não sabia. Em Olha 2002. você. Estamos com 22 anos da SOX. Pouquinho tempo, né? Uma jovem. Uma história. Uma jovem. E eu falava no último bloco, no último programa, como a gente quiser chamar, é tão recente, apesar de ter tanto tempo, e agora que a gente começa a ver, de fato, a governança acontecendo de forma real e de verdade. Eu até te contei uma história para uma empresa para qual eu trabalho e vejo isso funcionando muito bem, e eu falo, gente, como é que as outras empresas não enxergam que esse é o caminho da comunicação dentro da corporação? Eu diria que a novidade é o nosso papel, é o título provocativo que você deu. O nosso papel nesse tema, nesse assunto, que eu acho que demorou. É verdade. Tá? O pessoal de administração, de finanças, de economia, de ciências contábeis, mergulhou nisso tudo. No início, se gerou muita literatura, muita tese, mas a comunicação estava fora desse contexto. E não podia ficar fora desse contexto. E é claro que vamos olhar para a internet e redes sociais, a força que isso tudo também... De quando é o Facebook? De 2004. Com internet e redes sociais, os escândalos, os vazamentos, os problemas de imagem, eles são instantâneos. Eles acontecem na rede. Então, a comunicação passou a ser uma preocupação dos gestores muito maior do que era há 20 anos atrás. Porque você tem um estoque mal arrumado, uma loja suja, um funcionário desbocado, um vazamento de um documento. Isso vai como rastilho de pólvora e o seu valor na bolsa despenca. Exatamente. Então, você não pode achar que isso é uma coisa que eu resolvo com um pouquinho de assessoria de imprensa, aquela do passado, né? De contenção de danos. Manda lá o jornalista, né? Porque tem essa coisa, né? No Brasil, quem faz assessoria de imprensa é jornalista, né? Todo empresário quer um jornalista para chamar de seu, né? Porque acha que esse jornalista tem amigos lá dentro, então a minha crise não vai aparecer, eu não vou ficar mal na foto. Esse tempo passou. Não tem mais, né? Exato. Esse tempo passou. E aí a gente queria trazer para o nosso público, quem está assistindo a gente aqui, simplifica para a gente o que é a governança. Na verdade, é sinônimo de administração. Governar alguma coisa, administrar alguma coisa. Mas a ideia de governança, ela vem inspirada no Estado, na democracia. Quer dizer, você deixa de ter decisões autocráticas. Quer dizer, no meu tempo, no meu início da minha carreira, o presidente da empresa, o diretor-geral, ele mandava sozinho. Podia ser uma empresa multinacional. Hoje você vê os conselhos. Conselhos, exato. Novas cadeiras. Decisões colegiadas. Colegialidade. Isso era um palavrão no meio empresarial. Pelo contrário, se queria aquele líder, aquele gênio, aquele cidadão com iniciativa e tal. Ao lado disso, há uma conduta ética. Quer dizer, isso está presente na legislação de governança. Você tem que ter padrões éticos que todo mundo conhece, todo mundo que trabalha na empresa e naquele setor, e é preciso seguir. E o terceiro pilar é a transparência. Quer dizer, que é o que, digamos, o que levou à crise lá em 2002. Quer dizer, as demonstrações financeiras eram lindas, mas elas não eram fidedignas. Exatamente. Então, é preciso relatórios mais apurados para serem lidos por gente mais arguta. Quer dizer, peraí, tem um problema aqui. Esse ativo aqui está supervalorizado. Se você tem um ativo supervalorizado, você tem um valor de mercado irreal. Não, mas aqui eu tenho estoque. Mas o seu estoque é de produtos
obsoletos, ele vale muito dinheiro, mas é negativo. Exatamente, não vale mais. Então é muito interessante o universo da governança. E quando vem a questão da transparência, é que surgiu esse livrinho aqui, né? A Transparência é a Alma do Negócio. E aqui você já tinha os 4 R's. Foi quando a gente se reuniu no Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. Nós éramos vários professores. Nós tínhamos que fazer uma proposta para o MEC de uma nova formação para o RP. E aí isso foi construído em conjunto. Eu fui só o relator desse trabalho. Vários colegas professores também eram conselheiros. E nós então propusemos, para falar bem rápido, ao invés do RP se vender a partir das suas habilidades aprendidas na faculdade, né? Eu sei fazer house organ, eu sei fazer vídeo institucional, eu sei fazer um evento. Sair dessa oferta de picada de serviços e partir para grandes demandas que toda pessoa entende. Você pega aqui, você mostrou aí os 4 R's. Quer dizer, você tem problema de reconhecimento? Tua empresa está com problema de reconhecimento? Está com problema de relacionamento com a vizinhança, com a imprensa, com o governo? Você tem problema de relevância no teu setor? Você tem problema de reputação? Quer dizer, o sujeito, ao invés de oferecer um serviço, ele faz uma pergunta para o prospect dele. Aí o cara entende o que é relações públicas. Porque senão era uma coisa picotada, tarefeiro. Eu estou vendendo tarefas aqui. Exato. Aqui não. Eu passo a fazer perguntas que toda empresa se preocupa com essas categorias de coisas, que a gente chama de instâncias. E aí a transparência, digamos, ficaria resolvida caso a empresa adote esse modelo. Algumas agências de São Paulo adotaram os 4 R's como modelo de diagnóstico. Olha que legal. A primeira foi a Tencom. E eu fiquei muito feliz com isso. Esse conteúdo foi parar lá em Cabo Verde. Uma faculdade adotou. Eu fiquei muito feliz, né? Nós todos ali ficamos muito felizes. Que geramos esse conteúdo. E basicamente você tirou o RP de ser um socorro em alguns momentos para um protagonismo, né? Não, aquela coisa de... Ele vira a referência de como é que a gente faz, né? Nós éramos muito chamados, o pessoal brinca, né? O bombeiro, né? Apagar incêndio, né? Exatamente. A crise, né? Isso não é errado, continua havendo crise, continua se precisando de serviços extraordinários. Mas deu uma outra visão. O MEC não adotou a proposta, foi o único conselho que mandou um documento oficial para o MEC. As novas diretrizes curriculares de RP saíram em 2013 e para jornalismo também. E em 2015 elas passaram a valer. Então, os estudantes que estão hoje fazendo relações públicas ou jornalismo estão seguindo as novas diretrizes curriculares que entraram em vigor em 2015 e para o qual esse conteúdo foi preparado como uma proposta. Então, a gente é muito contemporâneo digamos, da nova proposta de formação. Né? E isso, então, traz aí digamos, a pertinência da proposta. E a gente estava falando de governança e tem outro termozinho que talvez a gente fique meio maluco assim, que é o compliance. O que é o compliance, Manuel? E por que ele é importante? Mais uma vez, onde vive, o que come, como se reproduz? Bom, compliance é o problema desses termos. A gente precisava de um programa para cada termo, na verdade, né? Eu daria um dicionário. Exatamente. Né? Aliás, deliverance. Desculpa, eu vou fazer esse parênteses agora, porque senão eu esqueço. Né? Tem uma mania também que teve na empresa, no jargão aí, na moda, que era o deliver value. Pessoas, poxa, mas eu vou entregar o meu avô aonde, né? Não é o velho, não. Deliver value era a entrega de valor, né? É muito engraçado isso.
Isso eu estava lá na Anderson ainda, quando isso são as modas, Sim. são os termos que entram. Sim. Reengenharia também. Uhum. Eu também passei por esse momento. A reengenharia veio com grande prestígio, depois caiu em desgraça completa. Os autores lá, o Hammer e o Champ, ficaram em desgraça. Hoje já se volta a falar em reengenharia sem preconceito. Mas então, o compliance sempre existiu na área financeira, na área do trabalho, na área ambiental e na área da qualidade. Inclusive é outra sigla, o TQC, Total Quality Control. Quer dizer, que era, aí diz assim, modelo japonês, Kaizen, Kanban, que hoje já nem se ensina mais. Eu sinto falta disso, meus estudantes, conhecerem o que foi o movimento dos anos 90 no Brasil pela qualidade total. Que é uma coisa muito importante, você olhar para o teu fornecedor, ele é parte da tua operação, quem é que vem depois na cadeia. Isso está implantado já em todo lugar. Mas isso teve um grande esforço de construção. E eu tenho um livro que conta essa história, que é o meu livro predileto, que é o Convergências entre Comunicações e Administração, que eu tenho um capítulo só para falar de TQC. Enfim, então todas essas modas vêm e vão. Mas o compliance, quando você fala em compliance dentro da comunicação, nós não temos ainda a possibilidade de fazê-lo, ou não tínhamos, porque você não tem uma norma. Para você fazer compliance, você tem que ter uma norma. Nós falamos disso num outro programa. Quer dizer, você vê conformidade à norma. Você tem as melhores práticas. Aí você vai lá na empresa e verifica se aquilo é feito e dá uma nota. Faz o exame de compliance. Quando nós desenvolvemos o 5º R aqui, que foi de resiliência, que foi justamente quando eu me mudei da escola de comunicação para a escola de administração, eu passei a ser um professor dentro de uma escola de negócios, entrou o 5º R, que é o resiliência, e aí a gente se viu diante de uma norma. E aí eu quero ver se a gente conversa um outro dia sobre isso, se você me der essa oportunidade. Com certeza. Nós nos vimos diante de uma norma, propusemos ao mercado, já está em andamento desde 2017, 2018. Né? Só que como o bom ambiente de pesquisa, que é o Observatório da Comunicação Institucional, a gente não para. Então, em 2018 veio um 6º R, que é a responsabilidade, um 7º, que é a retribuição, e o 8º, que é a reinvenção. Então, forma essa figura aqui, que é um infinito. Você começa aqui, reconhecimento, vai fazendo esse giro. E a reinvenção é justamente a reengenharia. O negócio vai ser revisto, vai ser ressignificado, vai ser extinto, e você vai pegar o teu capital e fazer outra coisa. Isso é muito comum no meio dos investidores. O investidor tem recursos. Se um determinado produto não cabe mais, ele vai acabar junto com o produto, ele termina o produto e põe a sua energia em outra coisa. Se reinventa, exatamente. Então, para explicar essa evolução. Mas o compliance nada mais é, e o exame que a gente propõe já inclui essas categorias novas. E vamos abrir um parênteses, então. A gente já está falando dessa metodologia maravilhosa dos 8 R's aqui. Sim. E vamos explicar ela. Depois a gente volta na definição do compliance. Daqueles 4, mas vamos falar disso aqui, gente. Vocês entenderam que esse gráfico aqui ele é incrível? Porque que o Manuel coloca a administração de um lado, o que a gente tem de termo relacionado e vários vieses dentro dele, e comunicação do outro. E aí, como eles se convergem assim? Porque a gente tem mania, se você não está trabalhando numa empresa grande ou não é dono de uma empresa, a gente enxerga as áreas e os setores totalmente desconexos que no final entregam produto. E aqui a gente está falando como que essas áreas relacionadas, elas precisam estar integradas
para que tudo funcione, né? Quando eu preparei esse conteúdo, né? Convergências entre comunicação e administração, foi em 2008, eu recebi o convite para sair da escola de comunicação para a escola de administração. Quer dizer, o pessoal de administração vislumbrou na comunicação alguma coisa que não era mais só jornalismo, ou assessoria de imprensa e propaganda. Tem alguma coisa a mais aí. E eu fui para lá dar a disciplina de comunicação organizacional, na graduação em administração. Depois eu fui convidado para o mestrado em ciências contábeis. Olha só, aí eu propus uma disciplina, comunicação para a transparência. Quer dizer, transparência era uma coisa muito falada no meio dos contadores, mas era só aquela transparência da auditoria lá. Os números têm que estar de acordo com as operações. Só que, se eu perguntar para o teu público, né, a gente tem hoje leis e tem a parte financeira. Isso é suficiente hoje para você se sentir no meio de organizações transparentes? Eu fiz essa pergunta a mais de 250 executivos. A resposta foi não. Não, claro que não. Então, é preciso alguma coisa a mais. A minha proposta é que a comunicação deixe de ser um bicho de duas pernas e passe a ser um tripé. O direito, as finanças, né, a contabilidade e a comunicação. Por isso que eu gostei tanto do teu título provocativo, né? A comunicação no seu devido lugar, porque é no board. E o teu artigo, que é o teu artigo mais acessado no Observatório, que falou sobre conselhos, conselho, né? enfim, coroam essa ideia da governança contendo a comunicação. Quer dizer, não é mais aquela antessala fazendo release e cuidando de crise. É dentro da sala, participando das decisões. É indivisível, não tem como mais. Né? Eu acho que está claro isso. E é urgente, né? Eu estou há muito tempo na batalha, né? Vejo que hoje essa ficha caiu. O que anda mais depressa, né? A academia ou o mundo real? Isso é interessante, né? Quando você tem, por exemplo, problemas de estudar doenças, a academia se lança junto com a indústria farmacêutica para pesquisar um tratamento. E são décadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica, eu vi isso de perto. Né? E perde-se dinheiro porque uma substância não deu certo, tem que fazer outra. É uma loucura, né? E a academia vai junto. Então, eu acho que agora, nesse momento, os dois mundos chegaram nessa necessidade da comunicação fazer parte da gestão de modo não cosmético, não periférico. Exatamente. E isso sempre para nós em RP era uma luta, porque a gente se via no modelo americano como public affairs, né? Como parte de tudo aquilo que fosse relacionado ao público. Mas o Brasil não era visto assim. Era muito, muito postiço. Eu acho que isso acabou. Sim, agora a gente preenche espaços. Né? E fundamentais, eu acho que... Ocupa assentos que não havia. E o papel de um profissional da comunicação dentro do conselho? Importantíssimo, né? Porque a gente vê conselho de tudo, né? Conselho consultivo ou administrativo, financeiro, né? de técnico. E cadê a comunicação nesse conselho? Que talvez ela seria o acessório de todos os outros conselhos. A tua provocação no artigo Conselho Consultivo, porque nas SAs você tem o Conselho de Administração, é uma figura existente, né? Definida. Numa limitada, numa empresa menor, não há necessidade. Mas o que você propõe lá? Que todo o negócio se valha de um conselho consultivo. Não precisa ser contratado. Podem ser pessoas amigas do pequeno empreendedor. Ele tem um advogado dele que cumpre a função do seu jurídico. Ele tem, naturalmente, o contador, que aí é obrigatório. Obrigação. Né? Mas quando ele toma uma decisão de abrir uma loja, de criar um novo produto, entendeu?
e, sobretudo, abrir uma nova fábrica, que aí ele vai entrar num bairro, vai ter a questão de comunidade, exatamente. vai ter a questão de poluição. Uhum. Ele precisa lidar com gente. Uhum. Então, ele ter uma pessoa que olha opinião pública, Sim. hoje, antes da fábrica começar a ser feita, é fundamental. Ai, que delícia de conversa. Eu espero que... Ai, meu Deus do céu. Espero que a nossa conversa inspire pessoas. Cabe mais uma pergunta, Dani? Ai, que bom. Vai lá. Eu não queria deixar de falar do Vamos deliberado. O Observatório, a gente fez uma pesquisa em 2014, que depois a gente replicou em 16, 18 e 20, sobre o discurso institucional dos partidos políticos brasileiros. Isso dá outro programa. Olha isso. E a gente tinha uma tese de que todos eles se comunicavam mal. Uhum. E a tese foi comprovada. Uhum. Os partidos se comunicam muito mal. E olha quanto emprego isso não daria para nós. Exatamente. Você imagina. Nossa, maravilhoso. Né? Sim. 5.570 municípios, Olha só. cada um com 30 diretórios de partidos. Exatamente. Não tem falta de emprego mais para publicitário, RP, jornalista, designer, nada. Todo político ou todo síndico promete uma gestão transparente. Ele diz, a nossa gestão vai ser transparente, vou prestar contas. Como é que fica o depois? Aí a palavra não é entrega. A palavra certa é deliverance. Uhum. Como é que fica o deliverance? Uhum. E você tem o deliberado. E o Deliverance é um grande filme que recomendo também que as pessoas assistam. A tradução para português é Amarga o Pesadelo, mas o filme é magnífico, chama Deliverance. E quando você criou o Deliberado, eu falei, eu não posso deixar de contar. Tem que contar para mim essa história no programa. Adorei. E o Deliberado ele nasceu com essa intenção da gente ter conversas intencionais mesmo, né? De deliberar. Né? Vamos, pois é. Que alguém paute. Quem é que vai falar isso? Eu. Exatamente. Ai, Manuel, que delícia. Acho que eu preciso te receber em BH. Os dois paulistas se juntaram no Rio e agora se juntam em Belo Horizonte. Não, BH é a nova fronteira. Nós fizemos 5 jornadas no Observatório, todas em 2019, depois veio a pandemia. E a gente fez 2 em São Paulo, uma no Rio, uma em Curitiba e outra em Porto Alegre. E quando a gente ia para BH, não deu. A próxima tem que ser lá. Sim, conta comigo. Nós vamos organizar isso lá agradeço. E vamos convidar nossos ouvintes. A gente é chique agora, olha o que é isso. Manuel, obrigada, querido, pelo seu tempo. Sei que você está com a viagem programada aí, mas na hora que eu disse que ia estar aqui, você falou, vamos fazer isso. Sei que sua pauta é cheia. Depois deixa pra gente uma listinha de onde as pessoas conseguem adquirir seus livros. Não sei se é direto com vocês, se tem um site. Não, os meus livros são editados pela Ciência Moderna, que tem sempre a versão impressa e digital. É www.lcm de livraria Ciência Moderna.com.br. E chega no Brasil inteiro. No Brasil todo. Maravilhoso. Muito obrigada de novo. Ai, dá a mão aqui, que eu amo tanto a sua presença. Deliberado. Mas a gente tem muita coisa para deliberar ainda, né? Traremos muitas pautas aqui. Coisas aí. Coisa boa. Ai, gente, não é uma honra? Eu avisei que ia ser um convidado assim do coração e a gente vai aqui, vai brotando assuntos, mas traremos mais Manuel Marcondes Neto nesse papo nosso aqui para deliberar. Mas antes de encerrar, vamos fazer os nossos agradecimentos de sempre. Yáscara Oliveira, nossa figurinista, que trouxe mais um look da loja Tune aqui pra gente. Quero agradecer o 80 Café, a nossa patrocinadora, a Lu aqui do Rio, que fez a nossa make hoje, os meninos da Loop Video, que estão aqui captando isso tudo com muito carinho. Então siga a nossa página aqui no YouTube, no Instagram, deliberado.podcast. Estamos em todas as plataformas de áudio e aqui no YouTube também. Curta, comente, compartilhe, fala o que você achou dessa história, concorda ou não com o nosso papo aqui. Conta pra gente e eu te espero na próxima. Beijo, tchau!